Glória a Deus. Cumprimento os amados com a paz do Senhor. Vamos aproveitar que ainda estamos de pé e vamos ler o texto sagrado, alguns versículos da palavra de Deus. Sou grato a Deus por essa oportunidade, porque no dia de quinta-feira eu trabalho, mas aprove a Deus me dar essa oportunidade de estar aqui junto com os irmãos para adorar, glorificar e engrandecer o nome santo do Senhor Jesus. Vamos ler no capítulo 1 de Ezequiel, o 1º, 2º e o 3º versículo. Vamos ler o versículo 28, do capítulo 2 vamos ler o 1, 2, 3 e 4. Glória a Deus, aleluia. Se estamos felizes porque o Espírito Santo nos alegrou nesta noite e nós estamos radiantes. Eu sinto que você aí atrás dessa máscara está radiante de alegria, porque você está na casa do Pai e aqui nós temos a oportunidade de exaltar, louvar e engrandecer a Deus. Versículo 1 do capítulo 1 diz assim: aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra de Deus a Ezequiel, a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Versículo 28 diz assim: como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isso, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem me falava. Versículo 1 do capítulo 2. E disse-me: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava, e disse-me: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles. E lhes dirás: assim diz o Senhor. Aleluia. Pode se assentar adorando, glorificando o nome santo do Senhor. Quero agradecer pastor Telcio e os obreiros, que me convidaram para vir fazer o encerramento. Como eu falei, eu não sou digno, mas aprove ao Senhor, de me trazer aqui hoje, para trazer uma palavra aos nossos corações, uma palavra de Deus para as nossas vidas. Então Ezequiel, já vimos esse texto aqui, eu até perguntei para o irmão Vandecir, será que sobrou alguma coisa? Mas a palavra de Deus, amados, ela é como um lago, como um rio de águas vivas. E quanto mais adentro nós vamos, mais nós vamos entendendo, mais nós vamos conhecendo Deus. Então, não se preocupe com o texto, aprofunde-se na palavra. Vai mais um pouco. Deus chamou Ezequiel, o próprio Ezequiel, e disse: Ezequiel, entra mais que ainda tem mais mistérios que eu quero te revelar. E quanto mais Ezequiel entrava na água, mais ele aprendia de Deus. Quanto mais nós nos aprofundamos nesta palavra, mais nós vamos saber daquele que escreveu, daquele que inspirou os seus servos para escrever esta palavra. Esta palavra é fiel e verdadeira e ela é de Deus. Aleluia. Irmãos, eu não estive aqui nos 6 dias de campanha. Eu não estive presencialmente, mas como que o apóstolo Paulo falou, em uma de suas cartas, mas em espírito eu estava aqui com os irmãos. Aleluia. Eu quero fazer um preâmbulo do que foi pregado aqui, algumas coisas essenciais, importantes de que foi pregado aqui pelos servos de Deus que me sucederam. Aqueles que estiveram aqui nas 6 semanas de campanha. Esse é o encerramento, é o 7º. O primeiro elo, quem pregou foi o pastor Telcio Luiz, o nosso pastor. Ele falou de um posicionamento que devemos ter. Um posicionamento, devemos nos posicionar na presença de Deus. Porque o chamado não é nada mais, nada menos que uma vocação nossa. Nós somos vocacionados, chamados por Deus. E nós temos que nos posicionar na presença do Deus Todo-Poderoso. Nós vimos a história de Ezequiel, todos contaram que a história de Ezequiel
Ele nasceu para ser um sacerdote. Ele era filho de sacerdote, o texto que eu li aqui no capítulo 1. E ele nasceu, ele estava sendo preparado para ser um sacerdote. E aos 25 anos de idade, ele é levado ao cativeiro, o templo é destruído, o muro de Jerusalém é destruído, e cessou o sacrifício, porque não havia mais templo. E acabou o ministério do homem de Deus. Porque sem templo e sem sacrifício não precisaria de sacerdote. E acabou o ministério. E aí é que nós nos enganamos. Porque Deus, Ele é todo poderoso. E Ele tem uma chamada para a nossa vida, para a minha e para a sua vida. Ele tem, na verdade, duas chamadas, uma geral e uma específica, que nós vamos ver daqui a pouco. Pastor Télcio também nos trouxe mais da palavra de Deus, que nós devemos nos chegar a Deus, que Ele chegará a nós. Na relação com Deus, há duas coisas essenciais que o servo de Deus nos trouxe aqui, não sei se você está lembrado. Que nós temos que estar na dependência do Espírito Santo, como ouvimos agora aqui a Rebeca cantar, e nós temos que comer a palavra, assim como Ezequiel comeu a palavra. E eu não vou me alongar, porque o pastor Télcio já pregou no primeiro elo. Mas aí veio o segundo elo, e o presbítero João nos trouxe que não só Deus se relaciona com nós no monte, mas também no vale. Aleluia! E estava lá Ezequiel no vale da sombra e da morte. O povo estava triste, a Bíblia diz que eles chegaram naquele lugar, na terra dos caldeus, e amarraram seus instrumentos e não queriam adorar a Deus em terra estranha. Então a situação estava difícil, a situação estava precária, o povo estava triste. Ezequiel também estava triste, mas estava posicionado como homem de Deus. Aleluia, glória a Deus. E o presbítero João nos trouxe mais e nos falou do Espírito Santo, aquele que convence, que nos ajuda, que nos fortalece. Ezequiel estava caído por causa da glória de Deus, estava prostrado em terra. Aí a Bíblia diz que o Espírito Santo entrou nele, ele levantou e ele ficou de pé na presença do Senhor. Aleluia, glória a Deus. É lindo, irmãos. Eu me projetei lá para as margens do rio Quebar, junto com Ezequiel, e comecei a ler o texto e ver a visão que ele teve, a glória de que o irmão Ricardo nos trouxe, que ele abriu seus olhos e viu aquele que estava sentado, aleluia, no trono, o Senhor Jesus Cristo, aleluia, e caiu em terra, porque a glória era grande naquele lugar. Aleluia, como é nesta noite, porque o Senhor, aprove ao Senhor derramar a sua glória sobre as nossas vidas e nos pôr de pé através do seu Espírito Santo, porque Ele nos trouxe aqui para falar conosco, aleluia. Glória a Deus, é linda a palavra de Deus, e quanto mais você mergulha, mais você aprende, quanto mais você desce, porque nós somos pó. A Bíblia disse nesse texto que Deus chama ele de filho do homem, para que ele ficasse ciente que nós somos pó, para que Ezequiel tivesse a humildade, a hombridade de dizer: eu sou pó, eu vim da terra, fala comigo, Senhor, que eu te ouvo, que eu te escuto. Aleluia. Aí Reginaldo vem no terceiro elo, o presbítero Reginaldo vem e fala do poder, da glória, aleluia, de que Ezequiel estava caído em terra, mas não prostrado, não ficou lá prostrado, mas que o Espírito Santo levantou ele para que Deus falasse com ele. Aleluia. E que todas as vezes que nós passamos alguma necessidade como povo de Deus, estava decretado por Deus: 70 anos vocês vão ficar aqui. Nesses 70 anos eles teriam que aprender. E Ezequiel foi o homem que foi chamado, o homem que foi comissionado para falar tudo aquilo que Deus... Irmãos, tinha muitos homens lá, anciões, homens que trabalhavam na obra há muito tempo. Ezequiel era um jovem, era um moço, apesar de ser casado, era um jovem de 25 anos. Nessa época aqui ele já tinha 30 anos, porque já fazia 5 anos que o rei Joaquim tinha sido levado, e Ezequiel foi na segunda leva com o rei Joaquim para o cativeiro. Mas ele estava lá, firme. Pastor Télcio também nos falou que o homem de Deus, ele precisa estar na presença de Deus. Para Deus falar com ele precisa estar firme na presença de Deus.
Ele precisa estar em oração, ele precisa estar se consagrando para que Deus venha falar com ele. Com certeza, Ezequiel estava, porque Deus escolheu Ezequiel, chamou Ezequiel, vocacionou Ezequiel agora para um novo ministério. Não o sacerdotal, mas o ministério de profeta. Aleluia. Glória a Deus. Deus é tremendo, irmãos. Ele muda a situação, ele transforma, ele vira de cabeça para baixo só para te usar. Ele te trouxe lá do Brasil, às vezes você não tinha nem a vontade de ser um pregador, ou um missionário, ou um evangelista, e Deus te traz de lá, transforma a tua vida, revira, faz uma viravolta na tua vida, e começou a te usar nessa terra de aleluia, que não é nossa. Nós estamos aqui de passagem, porque o nosso lugar é no céu de glória. Aí vem no quarto elo, vem o presbítero Vandecir, e diz que ninguém tem condições de ficar de pé na glória de Deus, quando a glória de Deus. E é verdade. Eu estava escutando o irmão Vandecir, sentindo a presença de Deus, e me lembrei de quando Salomão terminou o templo, que eles começaram a orar, os sacerdotes a fazer o trabalho, e desceu a fumaça do Senhor no templo, e encheu a casa com a sua glória, e eles caíram por terra, porque a glória de Deus foi tremenda naquele lugar. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. E para falar com o seu povo, Deus levanta eu, você, Jonathan, Rebeca, para falar do amor do Senhor, para proclamar o Evangelho. Ele levanta cada um de nós para fazer uma obra, aleluia, no reino de Deus. E aí vem o quinto elo, evangelista Ricardo, e vem falando da visão celestial que Ezequiel teve, aleluia. Glória a Deus, e o céu se abriu, e eu estava lá na beirada do rio Quebar, diz o profeta, e o céu se abriu, e eu tive visões de Deus. Irmão, ter uma visão de Deus não é para qualquer um. Ter uma visão de Deus é um chamado específico na sua vida. Quando Deus abre o céu, descortina os mistérios da glória, aleluia, e abre os teus olhos espirituais, assim como abriu os de Paulo. Quando Paulo entra na cidade, a escama tapava os seus olhos, aleluia. Mas quando vem Ananias e ora, aleluia, Paulo estava orando, buscando a presença de Deus, e a Bíblia diz que caíram dos seus olhos as escamas, e ele teve visões, ele viu, aleluia, aquilo que ninguém tinha visto, aleluia. Ezequiel viu a visão era difícil de entender, até para o profeta era difícil de entender. Uma roda dentro da outra roda, era difícil de entender, e ainda é difícil de entender, mas Deus descortinou para aquele ao qual Ele chamou, e Deus mostrou a sua glória, aleluia. E o irmão Ricardo disse uma coisa interessante, que eu fiquei aqui na minha cabeça, pensando como Deus trabalha, e nós não entendemos muitas das vezes. E Deus trabalha de tal maneira que parece o inverso daquilo que nós pensamos. Aí Deus levanta 3 profetas, um para ficar lá na cidade de Jerusalém, que era Jeremias, ele levanta Daniel para ficar no palácio, e ele levanta Ezequiel para ficar no meio do povo, porque era necessário ter alguém no meio do povo. E quando Deus quer, meu irmão, é irresistível, aleluia. Quando Deus chama, oh glória, é irresistível. Talvez você faça igual a Moisés. Deus chamou, eu preciso de um legislador para tirar o meu povo da terra do Egito. E ele começou a dar desculpa, mas Senhor, eu não sei falar. É irresistível, a chama começou a arder dentro dele. E ele não teve como negar, ele não teve como voltar para trás. Ele não teve como dizer não, porque a chama estava ardendo no seu coração. E quando a chama arder aí, meu irmão, não tranque, não resista ao Espírito Santo, mas dê liberdade e cantaramanagai, aleluia, oh glória. Quando a chama arde, o missionário vai. Quando a chama arde, o evangelista bate na porta e diz: Deus quer salvar tu e a tua família. Aleluia. Deus quer o salvar, e Ele precisa de você para ir. Deus quer fazer uma obra grande, mas Ele precisa da sua família para estar posicionado. Deus precisa de missionários. O próprio Jesus disse, e a seara ainda ficou ainda maior. A seara ainda está maior, mas os ceifeiros diminuíram, porque nem todos querem ir.
Nem todos querem tomar posição. Nem todos querem estar na presença do Deus Altíssimo para fazer a obra. Mas Deus te comunica nesta noite. Deus comunicou o meu coração nesta noite. Te posiciona que eu quero te usar. Te posiciona. Toma jeito e toma posição que Deus quer te usar. Aleluia. Glória a Deus. Aí no sexto elo vem o pastor Aparecido e fala do propósito. Oh, maravilha. Eu me alegrei, pastor. Quando eu ouvi o senhor falando aqui, irmãos, nós temos que vir para a campanha com propósito, e é verdade. Tem que ter um propósito na nossa vida. Tem que ter um propósito, não adianta a gente vir culto e passa culto e entra culto e você não conhece o propósito de Deus na sua vida. Aleluia. Procure a Deus, busque a Deus e pergunte a Ele com todas as letras: Senhor, qual é o propósito na minha vida? O que é que Tu tens? Qual é a chamada? Qual é a vocação que eu tenho? E Deus vai te clarear, Deus vai te esclarecer, aleluia. O pastor Aparecido também nos falou que a situação do profeta estava precária. E realmente estava. Estava todo mundo desanimado, né? E a mensagem do profeta nem sempre é boa. Nem sempre é uma mensagem de passar a mão na cabeça, não. A mensagem do profeta, o irmão Ricardo falou que o profeta, às vezes, era a própria profecia. Nós vimos que a esposa dele morreu. Ele era casado, a esposa morre. Deus disse: olha, Ezequiel, não faça luto, não chore. Meu Deus, eu fiquei assim, eu disse: Deus, como é que tu faz isso? Com o teu profeta, o teu ungido, o teu chamado. Não deixou ele fazer luto, não deixou ele chorar. Ele tinha que se alegrar, porque ele era a própria profecia. Aleluia. E depois ele manda o profeta dormir de um lado, não sei quantos dias, agora não lembro, dormir do outro. A pregação era do irmão Ricardo, para dizer para o povo, para apresentar para o povo o que Deus queria com aquele povo. O que Deus queria ensinar para eles naqueles 70 dias, para que eles voltassem para Israel, como eles voltaram com Neemias. Nós estamos estudando na escola bíblica dominical. E reconstruir o muro, reconstruir o templo, e estavam cientes. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 9, que o povo se reuniu, depois que voltaram do cativeiro, se reuniu na praça. Ali tinha jovens que pouco conheciam Deus, ouviram falar em Deus, mas nunca tinham tido uma experiência com Deus. Sabe quando os nossos filhos vêm para a igreja, e passa ano e entra ano, isso não estava, foi Deus que me deu agora, não estava escrito, e passa ano e entra ano, e os nossos filhos não têm um encontro com Deus? E aí você fica se perguntando: mas por que o meu filho ainda não teve um encontro com Deus? Por que ele ainda não teve aquela sensação de gozo, de alegria? Porque passa ano e entra ano, e nós não ensinamos o que devemos ensinar aos nossos filhos. E nós ficamos devendo, pastor. Nós ficamos em dívida com nossos filhos, porque achamos que eles já estão salvos, mas não, eles precisam aceitar Jesus. Ah, mas o meu filho nasceu na igreja. Não, mas ele precisa aceitar Jesus. Eu fiquei maravilhado uma vez que o filho do pastor Valdenir, o mais novo, não o mais novo, né, o do meio agora, ele veio aqui na frente e o pastor estava pregando, ele veio aqui na frente e o pastor perguntou: tu está aceitando Jesus? Ele disse: eu estou. Eu disse: Jesus, ele nasceu na igreja, mas ele precisa aceitar Jesus, ele precisa ter uma experiência própria com Jesus. Ele precisa ter um encontro próprio dele, não dos pais, mas dele com Jesus. E aí nós negligenciamos isso aos nossos filhos. Ele precisa ter a própria experiência. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Ezequiel estava lá desolado. Ezequiel estava lá triste, mas posicionado para ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz que quando ele cai por terra com as mãos no rosto, eu posso ver a situação que ele estava. Ele cai enfraquecido, sem forças para levantar. Mas a Bíblia diz que, no versículo 28, diz: e vendo isso, caí sobre o meu rosto, e ouvi a voz daquele quem falava comigo. Aleluia. Glória a Deus. E aí o Espírito Santo levanta ele, fortificado, fortalecido na presença do Deus Todo-Poderoso. Irmãos, nós temos que estar na presença de Deus, fortificados pelo Espírito Santo, porque o apóstolo Paulo diz que ele
habita em nós, que nós somos o templo do Espírito Santo. Quando você se sentir fraco, ora a Deus e peça que Deus, o Espírito Santo, te fortaleça, te impulsione, te leve. Aleluia. Você não sozinho não pode, eu sozinho não posso, mas Ele nos impulsiona e nos fortalece. Aleluia. A Bíblia diz que Ele nos ajuda com gemidos inexprimíveis. Mesmo que você não consiga orar, Ele traduz a sua lágrima em oração. Aleluia. E a tua oração chega no trono da graça, mesmo sem você pronunciar uma palavra, mas chorando aos pés de Cristo. Aleluia. Louvado seja Deus. Então Ezequiel, ele tem duas fases na vida dele. A primeira foi em Jerusalém, sendo preparado, na casa do pai, no templo, sendo preparado pelo seu pai, pelos outros sacerdotes, para ser um sacerdote, aquele que ia levar o sacrifício, aleluia, aquele que ia fazer a preparação no templo, aquele que ia ajudar a colocar as coisas em ordem no templo. Ele ia ser um sacerdote, ele tinha um ministério dele, era sacerdotal, porque ele era filho de sacerdote, aleluia. Mas aquela esperança se acabou quando ele foi para o cativeiro, junto com os filhos de Israel. Uma coisa muito interessante é que foi levado quase toda a nação de Israel para o cativeiro. A nação de Judá para o cativeiro. Israel, a outra parte das tribos de Israel. Judá foi levada quase toda, só ficaram os pobres. E Jeremias chorando, se lamentando. Por isso que ele escreve as lamentações. Ele ficou no meio do povo pobre, que ninguém queria, muito menos o rei Nabucodonosor. Para quê? Ele levou os moços, cientistas, ricos, príncipes, os reis, os sacerdotes. E Jeremias e Ezequiel eram um dos que iam ser sacerdotes. Ele ainda não era, porque nós sabemos que o ministério em Israel começa aos 30 anos de idade. Então, ele tinha 25 quando foi. Por isso que Deus chama ele aos 30 anos de idade. Fazia 5 que ele estava no cativeiro. E Deus chama ele para o ministério. Mas outro ministério, uma situação totalmente adversa, uma situação triste, uma situação terrível. Mas ele estava posicionado. Aleluia. Ele tinha um propósito de adorar a Deus. Muitos amarraram seus instrumentos, mas Ezequiel estava lá, com um propósito, posicionado, aleluia. Ezequiel, então, depois de 5 anos de cativeiro, Deus o chama, é o chamado. Para que esperar mais, se Deus já chamou hoje? Eu fiquei 38 anos, irmã Sueli, 38 anos sem conhecer a Deus. Eu sei que Deus tinha um propósito nisso tudo, mas foram muitos anos sem estar na presença de Deus. Quando essas coisas eu tenho saudade, porque eu poderia ter nascido na igreja, porque eu tinha uma chamada, eu tinha uma vocação. Mas Deus, aprove a Deus me resgatar aos 38 anos de idade. Mas você, que ainda é jovem, tem a oportunidade hoje. Deus te chama hoje. Não é para amanhã. Não é para o futuro, é hoje. É presente. Deus nos chama hoje para o ministério. Aleluia. Para nos vocacionar. Para nos chamar. Por uma obra maravilhosa que Ele tem. Então, eu coloquei aqui que o foco é a chamada. O foco da pregação, nós temos um tema, o foco da minha pregação é a chamada. É a chamada ministerial, a chamada geral. Até coloquei aqui 2 tipos de chamada, uma geral, para todos, e uma chamada específica, para alguns. Todos são alunos de escola dominical, mas um é o professor da classe. Todos são obreiros na casa do Senhor, mas um é o pastor sênior, que é o pastor Télcio Luiz. Então, uma chamada específica. E para essa chamada acontecer, essa chamada específica, nós temos que ter vocação para essa chamada. A chamada específica, ela não é voluntária. Você não pode se apresentar e dizer, pastor, eu quero ser um missionário. Não. Ela não é.
voluntária, ela é involuntária, é a chamada de Deus. Pastor Telso, eu quero ser pastor, posso ser pastor? Eu, quando me converti, eu pedia para o obreiro da igreja e dizia, eu quero pregar, você me deixa pregar? Ele era meu amigo, evangelista Paulinho, até hoje eu penso nele, ele era meu amigo, ele ria. Ele dizia, você nunca vai ser um pregador, acho que ele pensava, né? Você nunca vai ser um pregador. Mas Deus me escolheu para trazer, para apresentar o evangelho às pessoas, para evangelizar. E eu creio que a chama que arde, o meu ministério mesmo que arde aqui dentro de mim é a missões. Eu quero ser um missionário. Às vezes eu penso que estou muito velho para essa chamada. Mas Deus me disse não. Se posiciona. Deus já me disse, se posiciona que eu vou te levar. Mas se posiciona. Você foi vocacionado para ser um missionário. Mas você tem que se posicionar sem medo. Porque Deus não vai deixar te faltar. Se a chamada é de Deus, nada vai te faltar. Agora, tem uns que se apresentam e querem ser aquilo que não foram chamados. Aleluia. Então, nós temos essa chamada específica, que não é para todos. Mas nós temos também a chamada geral, que é para todos. Jesus disse, olha, ide por toda a terra e pregai o evangelho a toda criatura. É para nós, para a igreja. Mas ele só escolheu 12 apóstolos. Ele não escolheu 50 mil apóstolos. Todos eram discípulos, mas apóstolos eram só 12. Porque tinham a vocação, a chamada para serem apóstolos, aleluia, de Jesus. Então nós temos essa chamada específica. Eu creio que aqui tem várias pessoas que têm essa chamada específica para serem professores de escola dominical, para serem missionários na obra do Senhor. Mas muitos ainda não se posicionaram para ser um missionário. Às vezes por medo, às vezes por insegurança, ainda estão inseguros. Mas Deus, se Deus te chamar, vá. Se Deus te chamar para o pastorado, vá. Aleluia. Nós temos aqui vários homens que foram chamados para uma obra específica. Abraão foi chamado para ser o pai de uma grande nação. E ele foi. E Abraão foi, mesmo sem saber para onde iria, ele foi. Ele ouviu a voz do Senhor, porque é irresistível. Ele não resistiu ao chamado. Ele abriu seu coração e disse, eu vou. E foi. Moisés ainda inventou algumas desculpas, mas também não resistiu e foi. E aconteceu na vida de Moisés o que acontece na vida do chamado. E Deus garantiu a decisão de Moisés. E Deus garantirá a sua decisão. Mas você precisa, aleluia, se pôr na posição, se pôr de pé e dizer para Deus, eis-me aqui, Senhor. Porque se não for enviado, não tem como as pessoas escutar o evangelho. Mas você pode ser enviado na sua cidade, na sua vizinhança. Você pode evangelizar. Pode sim. Pode sim. E nós temos os 12 apóstolos. Nós temos Paulo, que teve uma chamada específica para ser um pregador para os gentios. E ele foi. Ele foi um missionário dos gentios. E ele fez missões em todas as partes da terra. E teve medo Paulo? Não teve. Ele foi destemido, ele apanhou, ele foi expulso de cidade, ele sofreu naufrágio, ele foi preso 2 vezes e acabou morrendo, sendo decapitado. Mas ele foi. E ele disse no final que ele tinha combatido um bom combate. Combata. Não tenha medo, combata o bom combate. Deus está falando com pessoas aqui que precisam se posicionar na presença de Deus, porque tem um chamado e ainda não se posicionou. Irmão, você precisa se posicionar. Deus está falando contigo nesta noite. Deus está bradando no teu coração. E se queimar aí depois, na hora da oração, vem aqui na frente. Porque vai queimar uma chama aí, porque você tem um aleluia. Você tem um chamado. Deus já te chamou. Deus já te comissionou. Você só está atrasando a obra na sua vida. Aleluia. Nós vimos que Paulo ele não teve medo. E tem outra pessoa aqui também, pastor Telso Luiz.
teve o chamado pastoral, o chamado missionário, e foi. E está aqui até hoje, fazendo a obra de Deus. E você, o que está esperando, meu irmão, minha irmã? O que você está esperando? O pastor Theo, só aqui em Somerville, ele tem 9 anos, 8 anos. Aleluia, fazendo a obra de Deus. O ministério pastoral, o ministério de cuidar de ovelhas, o ministério de abraçar as ovelhas, como vaso escolhido por Deus, vocacionado por Deus. Aleluia. E o que você está esperando? Aleluia. Deus já te chamou. Aleluia. Então, 3 coisas essenciais para a chamada. Primeiro, a vocação, a própria chamada. Quando Deus chama, a vocação, ela é involuntária. A chamada é involuntária, você não escolhe. Deus chama e você sente que é Deus chamando. Você já sentiu isso? Você que já pratica um ministério, você que é presbítero, você que é... Quando Deus chamou, você sentiu em você mesmo. É comigo que Deus está falando. É comigo que Deus está bradando. Aleluia. Nós vimos aqui um homem muito usado por Deus, Charles Spurgeon, que ele dizia para os seus alunos, ele era professor, ele teve uma chamada, ele era pastor, professor, ele era teólogo, e ele dizia para os seus alunos, olha, vocês têm uma chamada. Se a rainha da Inglaterra vier chamar vocês para ir praticar o ministério do país em qualquer lugar onde tem uma colônia inglesa, não vá. Porque o seu ministério no reino é muito mais importante do que qualquer outro ministério. Não vá, não diminua o seu ministério. Você é obreiro na casa de Deus. Você é escolhido por Deus. Você teve uma chamada de Deus. Eu escutei essa semana que alguns pastores, com ministério pastoral chamado, com uma igreja linda, se candidatam para ser vereadores na cidade. Trocando o ministério do reino de Deus, que é infalível, que é eterno, por um ministério terreno. Muitas pessoas, muitos pastores querendo ser deputado federal, ministros, querendo ser isso e aquilo, trocando o ministério que Deus deu, a chamada de Deus, a vocação de Deus, por um ministério terreno, por poder terreno. Oh, aleluia. Você tem um ministério maravilhoso, lindo, que Deus te comissionou. Não troque por nada, meu irmão, minha irmã. Estou falando aqui em geral com as irmãs também, que tem um ministério de pregadoras, que pregam a palavra de Deus, de cantores, que cantam. É um ministério lindo. Não troque por nada desse mundo. Por nada, nem por dinheiro, nem por poder. As pessoas aí fora querem poder. Mas nós queremos estar na presença do Deus Todo-Poderoso. Levante a sua mão e adore ao Senhor. Aleluia, nós queremos estar na presença do Deus Todo-Poderoso, desfrutando, aleluia, sinta a presença de Deus, desfrutando esse ministério, essa chamada, a qual o Senhor nos chamou. Não troque por nada. Outra coisa, além da vocação, é a abnegação. Paulo era um abnegado. Essa palavra eu achei muito interessante, né? Abnegação é entregar sua vida. Jesus Cristo entregou a sua vida por milhares, milhões de milhares, por toda a humanidade. Ele era um abnegado. Ele negava a sua vida para trabalhar em função de outro. Isso é abnegação. E o chamado, o escolhido, o vocacionado, ele é abnegado. Ele troca, ele faz pelas pessoas. Ele vai à luta e ajuda as pessoas, porque ele é um abnegado. Ele segue os passos de Jesus. Aquele que prega segue os passos de Jesus, porque a pregação cristocêntrica, Cristo está no meio. E se Cristo era abnegado, nós também somos abnegados. Ou melhor, nós temos que ser abnegados, nós temos que negar a nós mesmos. O apóstolo Paulo, Jesus dizia, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, né? Seja abnegado, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha. Abnegar-se é como não fez aquele jovem quando Jesus disse, olha, vai e vende tudo que você tem e siga-me. Ele não quis ser abnegado.
O apóstolo Paulo diz que ele diz bem assim: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Jesus Cristo vive em mim através do seu Espírito Santo. Isso é abnegação, negar-se a si mesmo. Eu não quero poder, eu não quero dinheiro, eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero estar no centro da vontade de Deus. É isso que nós temos que fazer, estar no centro da vontade de Deus, mesmo que passe necessidade, mesmo que esteja adversa a situação como estava de Ezequiel, mas é melhor estar no centro da vontade de Deus. Aleluia, glória a Deus. A abnegação, o chamado específico exige abnegação. O apóstolo Paulo era abnegado, ele deixou tudo, ele tinha uma vida confortável, ele estudava nos melhores colégios, ele estudou com o melhor professor, Gamaliel, ele se debruçava aos pés de Gamaliel para estudar, e era um melhor professor da época, em Jerusalém. Mas ele largou tudo para seguir a Jesus. Jesus, ele disse certa vez para um dos seus discípulos: olha, todo mundo tem onde ficar, todo mundo tem onde descansar, onde dormir. Quer seguir o Filho do Homem? Não tem nada, nenhuma pedra para encostar a cabeça. Ainda quer me seguir? Aleluia. Jesus, ele não disse que nesse mundo não teríamos aflições, muito pelo contrário, ele disse que nesse mundo teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, ele venceu todas essas aflições. Aleluia, glória a Deus. E a última coisa para nós encerrarmos: o amor. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, o apóstolo Paulo escreve um capítulo inteiro, em 1 Coríntios capítulo 13, sobre o amor. Porque sem um amor, nada podemos fazer. Aleluia. Independente de qualquer situação, se tivermos amor, se formos abnegados, tivermos uma vocação, um chamado de Deus, vai dar certo. Aleluia. Já deu certo. Porque Deus está no controle. Muitos por aí dizem já que Deus perdeu o controle da situação. A pandemia está desordenada, o mundo está desordenado, está em guerra. Mas Jesus disse que isso é só o começo das dores. Para nós ficarmos atentos. Vamos nos colocar de pé, amados. Oh, glória a Deus, aleluia. Você tem um chamado. Glória a Deus. Se posicione. Hoje é o último dia desta campanha maravilhosa. Se posicione, se coloque de pé na presença do Senhor. E Ele vai falar contigo. E Ele vai te chamar para um chamado específico. Para você trabalhar nesta obra maravilhosa que é a obra de Deus. E a melhor coisa que você tem a fazer é ficar no centro da vontade do Senhor. Eles vão estar louvando o Senhor Jesus aí com um hino maravilhoso. Aleluia. E você que quiser sair do seu lugar, nós temos 10 lugares aqui. Você que tem um chamado. Deus ele eu estava em oração nesta tarde, a hora que cheguei em casa do trabalho. Eu disse: Senhor, o Senhor quer que eu pregue a palavra só? Ou quer que eu faça mais alguma coisa? E Deus falou comigo: fale com um vaso que estará lá na igreja. Eu disse: Senhor, e se ele não estiver, Senhor? Mas ele vai estar, porque eu vou, através do meu Espírito Santo, falar com ele para ele estar na igreja. Ele é um adolescente, aleluia. Ele é um adolescente que precisa se posicionar na presença de Deus e estudar e se preparar. Porque Deus tem uma obra grande na vida dele. Ele ainda não tem idade. Ele ainda não tem idade para seguir esse ministério. Mas muito em breve ele vai ter a idade para seguir o ministério. E Deus manda eu dizer para ele hoje que Deus quer usar ele muito. E quando ele tiver 18 anos, aleluia, Deus vai enviá-lo. Deus vai enviar ele para as nações. E Deus manda eu falar para os pais dele
que já estão preparando ele, mas que prepare ainda mais. E Deus manda eu dizer que ele precisa estudar algumas línguas africanas, porque o primeiro continente que ele vai ser enviado vai ser o continente africano. E muitas nações vão ouvir falar desse adolescente que, aleluia, vai ser muito usado por Deus. E Deus mandou falar com um jovem, aleluia. E eu peço que ele venha aqui na frente, o Jusemar, e eu quero que todos os obreiros venham orar por ele e pelo Jonathan, que são escolhidos do Senhor. Não que os outros não são escolhidos, mas Deus me mandou falar com essas duas pessoas específicas, que Deus vai usar com poder, com grande poder e graça. Jusemar, você está sendo preparado, meu filho. Eu não vou dizer que um dos maiores professores de escola dominical, mas que você vai ser muito usado por Deus na área da educação. Te prepare, vaso. Aleluia. Te prepare, estude, busque com a palavra que Deus quer te usar na área da educação. Procure usar, aleluia. Jonathan, se você puder vir aqui, eu queria que a igreja orasse por essas duas pessoas, esses dois jovens, adolescentes. Eu disse, Deus, mas e as outras pessoas, Senhor, você não vai usar? Ele disse, vou. Mas assim como eu usei o apóstolo Paulo, nessa caminhada vai ter sofrimento, vai ter espinhos demais, vai ter muitas pedras, vai ter muitas pedras, mas o Espírito Santo de Deus vai te ajudar, vai te fortalecer, vai te impulsionar. Eu relutei com Deus, eu disse, Senhor, mas e se eles não aceitarem? Ele disse, eles vão aceitar. Eles são meus, eu os criei desde o ventre das suas mães. Aleluia. E eu os chamei, eles vão aceitar a vocação, a chamada, porque está ardendo essa chamada no coração, assim como ardeu no seu, assim como ardeu no meu. Deus chama aqueles quem Ele ama, aquele quem Ele quer. Estende as suas mãos para cá, vamos orar. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu te agradeço, Senhor, por esta palavra maravilhosa que Tu colocou nos meus lábios. A palavra é Tua, Senhor. Aleluia. Eu te agradeço por esta igreja maravilhosa que veio aqui te adorar, que veio aqui, Senhor, te louvar, que veio aqui ouvir a Tua palavra. Eu te agradeço, Senhor, pelo pastor Telso, pastor da igreja, que eu não deixo de orar nem só um dia pela vida dele, pela vida da Tua igreja, das famílias que estão aqui, aleluia. Porque o chamado é forte, o chamado é necessário que nós venhamos a orar pelos nossos filhos, preparar, ajudar o irmão Jusemar. Quero convocar o evangelista Giovanni para estar ajudando ainda mais, evangelista, ainda mais. Deus colocou ele nas tuas mãos para te ajudar ele nesta caminhada, porque muitas pedras vão se posicionar no caminho. Muitas pessoas vão criticá-lo, mas Deus vai te usar para impulsionar o teu aluno, o teu discípulo. Ele é um discípulo teu, você está incumbido de ajudá-lo a caminhar, porque ele vai ser grande nesta terra. Ele vai ser um dos homens no estudo, se não um dos maiores, muito grande nesta terra. E Deus conta com a igreja, com as orações da igreja. Jonathan, aleluia. Ainda tão jovem, ainda tão novo,
Deus te chamou para missionário das nações. Te prepara, querido. Te prepara, porque muito, muito, muito talvez você vai sofrer por amor de Jesus Cristo. Mas Ele nunca, não esqueça jamais, quando lá no futuro você estiver em alguma nação, lembre-se desse dia, que Deus nunca vai te abandonar. Onde você estiver, seja a situação que você estiver passando, longe da tua família, assim diz o Senhor, não esqueça desse dia e te fortaleça em Cristo e esteja na vontade do Senhor, aleluia. Oh Deus. Com grande Cante, 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 cante. Tu és grande, Senhor, Tu és muito grande. Aleluia. É o meu Deus. Deus tem falado aos nossos corações, Deus tem falado contigo, Deus tem falado comigo. Com grande aleluia. É que maravilha, irmãos, é estar na presença do Deus, no centro da vontade do Senhor. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Cantarei com grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Glória a Deus. Com grande é o meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Com o esplendor de um rei. Adore ao Senhor. Nós já vamos encerrar o nosso culto. Em majestade e luz, faz a terra se alegrar. Faz a terra se alegrar. Oh, aleluia. Os irmãos que passaram toda esta sete quinta-feira, irmãos, fazendo a sua campanha, confia no Senhor. Acredito que muitos já devem ter recebido bênçãos da parte de Deus, que se propuseram diante do Senhor, se colocaram diante de Deus. Mas se ainda não aconteceu, uma coisa importante é você estar na presença do Senhor. Não há nada melhor do que nós estarmos na presença do Senhor. Continue na presença do Senhor, fazendo a vontade do Senhor. E na hora dele, na hora certa, no momento exato, a bênção virá na nossa vida. Lembrando-nos de que a maior bênção nós já temos, que é a nossa salvação em Cristo Jesus. Glória a Deus. Vamos agradecer ao Senhor nesta noite. Antes eu quero dizer aos irmãos que sábado, eu já passei uma mensagem para os irmãos, mas sábado dia 5, nós vamos passar o dia todo orando aqui na igreja, das 6 da manhã às 7 da noite. Então os irmãos que queiram marcar o seu horário, a cada horário vai entrar uma equipe e sair a outra. Então, dê o seu nome para que nós possamos organizar o nosso período de oração, sábado dia 5, o dia todo em oração, em nome do Senhor Jesus. Quantos dizem amém? Vamos agradecer ao Senhor por este trabalho, final de campanha, irmão Vandeci, né? Terminamos mais uma campanha, nós louvamos a Deus. Eu queria deixar essa oração para o irmão Vandeci fazer, agradecendo ao Senhor por tudo, e logo após eu estarei impetrando a bênção apostólica em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus, né, meus irmãos? Hoje é o último dia da nossa campanha. Eu creio que Deus tem falado, Deus tem abençoado. Vamos continuar, meus irmãos, como o pastor tem falado, um propósito com Deus. Nós sabemos que estamos vivendo um momento difícil, mas o Senhor Jesus está conosco. E quando Deus está pertinho de nós, tudo vai dar certo para a honra e a glória do nome do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Que Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus. Vamos orar. Querido Deus, glorioso e amado Pai, eu te louvo, Jesus querido. Eu te agradeço, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas.
Obrigado, Jesus querido, pelas bênçãos recebidas de Ti, ó Pai. Obrigado, Jesus querido, pela saúde que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Jesus querido, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Eu quero Te agradecer, ó Pai querido, por tudo. Cada um dos irmãos, Pai, que aqui esteve, que o Senhor possa, Jesus querido, abençoar de uma forma poderosa e maravilhosa. Pai, eu quero pedir a Ti neste momento, Jesus, despede-nós em paz para os nossos lares, livrando de todo perigo e de todo mal. Que o Senhor possa, Jesus querido, dar um resto de semana abençoado para cada um que aqui está, na Tua presença, Pai. Obrigado por tudo, é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos digamos amém. Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor.